Se você, a partir de agora, quiser acompanhar a programação Graça e Paz pelo Facebook, você pode. Nós estamos numa live, a partir de agora, fazemos isso todos os dias, né? E você pode acompanhar a programação. facebook.com/pastor Mário Filho, ou você entra no nosso site e lá tem um íconezinho do Facebook. Você clica lá e você já cai direto aqui para cultuar a Deus com a gente. Prestar ao Senhor um culto de honra, um culto de louvor e de adoração. É sempre uma alegria ver as pessoas entrando no Facebook, dando, né, estou por aqui e tal. Uns bom dia, outros graça e paz, mas é sempre uma alegria ver o númerozinho ali de pessoas crescendo. É sempre muito gostoso, faz muito bem isso pra gente, não por ego, não por orgulho, mas porque mais e mais pessoas estão ouvindo o Evangelho. E ouvindo o Evangelho estão adorando a Deus. Antes da gente iniciar o culto, meu irmão, minha irmã, esteja você nos ouvindo de qualquer jeito, né? Gostaria muito de estar hoje numa emissora de rádio, poderia ser até uma rádio comunitária, claro, mas aqui na minha região de Campinas, aqui ninguém quer a nossa programação. Não é porque a gente não paga, não, né? Porque eu sou muito correto com esse negócio de pagamento, não é por isso. É porque a gente causa incômodo às outras programações, né? As emissoras de rádio têm outras programações e cria conflito, né? A luz não se mistura com as trevas, né? Então aí dá confusão. Não tem jeito, ou é treva ou é luz, porque aonde tem treva e entra a luz, aquilo deixa de ser treva. Então eu vou te contar, o pessoal não quer, não, ter ele aqui vai dar confusão com as outras, com os outros pastores e tal, né? Fazer o quê? É assim mesmo. Mas se alguém aí de outra cidade, né, tiver coragem de suportar a nossa programação, nós estamos aí. Estamos aí para pregar a palavra de Deus para quem quiser ouvir. Agora, não vamos mudar a palavra de Deus para poder pregar. Não, a palavra de Deus é imutável. Vamos orar. Deus querido, Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus e Pai maravilhoso, perdoa-nos, Senhor, perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas debilidades, perdoa, Senhor, os nossos fracassos, que são tantos. Como nós fracassamos, Senhor, fracassamos como seres humanos, fracassamos como marido, fracassamos como esposas, como pai, fracassamos como filhos, como patrões, empregados, como fracassamos como cidadãos, fracassamos como responsáveis. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos perdoa. A
tua graça é super, hiper, mega blaster abundante nas nossas vidas. Derrama, Senhor, do teu perdão. Ajuda-nos a, todas as vezes que desviarmos do caminho correto, traga-nos, Senhor, a rota certa novamente. Fala conosco, ó Pai querido. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Tu és bom. Nós confiamos no Senhor. Tu és a nossa confiança. Tu és a nossa rocha, nossa fortaleza. Tu és o nosso escudo. Tu és grande, Senhor. Fala conosco. Esta é minha oração nesta manhã, no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, aquele que virá nos buscar no arrebatamento, e que depois voltaremos com Ele na grande batalha do Armagedon. Esta é a oração que eu faço nesta manhã, no nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Deixa eu mandar um abraço aqui para uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito, né? O querido Antônio está aí com a gente. Deus abençoe. Viu, Antônio? Hoje eu vou falar de um assunto e é importante você ouvir esse assunto. Eu vou falar da soberania de Deus e da responsabilidade que cada um de nós tem. Nós temos responsabilidade sobre a nossa vida, né? E temos responsabilidade frente à soberania de Deus. Abre se você puder. Se você não puder abrir, ouça, eu vou ler. A Bíblia mesmo diz que a fé vem de ouvir. João capítulo 6, versículo 37. Ou é 36? Não, é 37 mesmo. Já que eu marquei certo aqui no papelzinho, deixa eu ver. Marquei certo, eu vi mesmo. Diz assim, ó: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Olha, falar para você de responsabilidade, né? Nós temos responsabilidades. Quando a gente afirma que Deus é soberano, o que a gente está afirmando? Que Deus controla todo o universo e Ele pode fazer o que Ele quiser. O que Ele quiser, Ele faz. E não precisa da nossa aprovação. E quando a gente diz que Deus é soberano, não quer dizer que Ele possa fazer algo de errado. Porque Deus não faz nada de errado. Deus não faz nada de injusto ou nada de perverso.
Então, quando a gente diz que Deus é soberano, nós estamos afirmando que Ele controla todo o universo e que Ele, por ser Deus, não erra. Eu erro, meu Deus, como eu erro. Todo mundo erra, todo mundo se engana, mas Deus nunca. De forma nenhuma. De forma nenhuma Deus erra. Então, quando a gente diz que Deus é soberano, nós estamos afirmando que Ele é Deus, porque só Deus é soberano. E a gente não pode ter medo, receio de declarar esta verdade da soberania de Deus ou usar esta verdade para nos desculparmos através dela. Porque um dos motivos que nos leva a adorar a Deus é reconhecer que Ele é soberano. Saber que Ele não erra. Deus não erra. Você pode não gostar do que Ele fez, você pode não entender. Ai, como é que Deus levou aquela pessoa? Foi o melhor. Você pode até não concordar, mas foi o melhor. Então, Deus, na sua presciência, na sua soberania, Ele olhou para o futuro. Isso é para a gente entender, né? Porque Deus não tem esse negócio de olhar para o futuro. O futuro está na frente de Deus. A gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida no minuto seguinte, né? No próximo pulinho do ponteiro do relógio. A gente não sabe, mas Deus sabe. Deus vê tudo ali, está passado, presente, futuro para Deus assim na frente dele. Mas para a gente entender, Deus olhou para o futuro e viu as pessoas que seriam salvas. Isso quer dizer presciência de Deus, e aí está embutida a eleição de Deus. Não é que Deus apontou, e se Ele fizesse isso, Ele também não teria errado, porque Ele é soberano. Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa Deus pode fazer. É Ele que manda. Irmã Elis, é Ele. Ele é dono de tudo. Vou dar uma paradinha aqui, vou pôr um ponto e vírgula aqui, porque eu quero alertar você para uma coisa que eu ontem eu estava ouvindo rádio e entrou esse famigerado horário político. E eu falei, eu vou ouvir esse negócio aqui. E eu ouvi tanta aberração que na hora eu falei assim, meu Deus, eu preciso falar isso para as pessoas. Eu preciso alertar as pessoas para isso. Você já deve ter ouvido horário político, às vezes nem com intenção de ouvir, né? Mas está ouvindo o rádio lá, de repente entra aquele negócio lá. Está vendo televisão, entra aquele negócio lá. Eu não sei se você já se atentou para isso. Mas aí mostra a fantasia que é criada nestas eleições. Mostra a fantasia. E eu quero trazer isso para você hoje, falando da responsabilidade humana. Vou pedir para você prestar atenção nisso que eu vou falar.
E isso é para todos os níveis: municipal, estadual, federal. Ontem eu estava ouvindo, sem querer, não fiquei ouvindo porque eu queria. Eu não vou perder meu tempo, né? Esse horário político. E aí eu observei que os candidatos a vereador, eles falam rapidamente deles, se é que é possível falar, e depois eles convidam você ou sugerem que você vote no prefeito do partido deles. Não é? Ah, eu estou com o prefeito tal, né? Prefeito não sei quem. Para prefeito é não sei quem. Não é assim que eles falam? E o prefeito, e o candidato a prefeito fala assim: vocês votem nos vereadores do nosso partido ou da nossa coligação. É isso ou não é que acontece? Trocando assim miúdos. Muito bem. Isso é de uma mentira toda a prova. Você já pensou nisso que eu acabei de falar? Estou falando de responsabilidade humana. Do mesmo jeito que Jesus usava o dia a dia para ensinar as verdades, eu estou tentando imitar aqui. Imitar Jesus. Por que um candidato a vereador pedir para você votar no prefeito do partido dele é algo absurdo e errado? E por que um candidato a prefeito pedir para você votar nos vereadores do partido dele é absurdo e errado, democraticamente falando? Responsabilidade humana. Porque a função do vereador é qual? O sujeito é eleito para quê? Eles não fazem isso. Não fazem. Mas deveriam fazer. Vigiar tudo que o prefeito faz. O prefeito, em tese, não pode ir no banheiro sem que a Câmara dos Vereadores esteja sabendo e aprove. Então, quando ele diz para você votar no candidato do partido dele, o que ele está dizendo? Que ele vai ter conchavo com o candidato do partido dele. Que ele vai ser capacho. E que o candidato a prefeito do partido dele vai fazer o que quiser. Porque é do partido dele. E o irmão Walter colocou aqui, fiscalizar o... Exatamente, irmão. Me fugiu essa palavra e eu te agradeço, Walter. Né? A função da Câmara dos Vereadores, independente do partido que o sujeito é fiscalizar o prefeito. Então, quando ele diz, você vota no prefeito do meu partido, que é o sujeito tal, ele está dizendo o que para você? Eu não vou fiscalizar esse não, esse é do meu partido. Responsabilidade humana. Quando o prefeito diz assim, olha, vocês têm que votar nos candidatos do nosso partido, nos candidatos a vereador, o que ele está dizendo? Porque esses caras vão me apoiar, eles não vão me fiscalizar, eles vão me apoiar. Então, o que eu fizer, eles vão, oh, não, ele é do nosso partido aqui e tal. Olha que aberração. Não, eu vou votar naquele candidato a vereador, porque ele está com aquele prefeito lá. Isso você está fazendo a maior errada. Porque, como bem colocou aqui o nosso irmão Walter, a Câmara deve fiscalizar. Não fiscalizam nada. Ficam parece comadre. Um briga com o outro briga com um. Se não agrada lá, porque não é do partido, não faz, nem que for bom para a população. Então eu estou trazendo isso para você,
Porque semana que vem é eleição, não é? E nós estamos falando aqui de responsabilidade humana e soberania divina. É nossa responsabilidade isso. É nós que temos que filtrar isso. E todas as vezes que nós damos pouco ou nenhum valor a estas pequenas coisas, que são enormes na verdade, nós erramos. Nós erramos. E aí, não adianta orar. Aí as pessoas querem que a oração resolva o problema delas. Ontem estava conversando aqui, ontem eu tive um dia muito... Eu ando tendo dias, assim, extremamente tristes, né? Muito tristes. Coisas têm acontecido e algumas coisas me entristecem profundamente, porque não é verdade, não são verdades, e porque a intenção que aquilo está sendo dito, né, é outra. Entendeu? E Deus, né, eu entendo assim, quanto mais você conhece, mais é cobrado de você. E hoje eu entendo isso perfeitamente, né? Como a gente é cobrado. Bom, enfim, tenho tido dias assim terríveis por causa da responsabilidade, né? E ontem eu estava dizendo assim, estava muito triste, muito abatido à tarde, estava assim, né? Tem coisas que a gente não consegue mudar porque depende dos outros. Não depende de mim. Não sou eu que vou poder fazer isso ou aquilo. Depende da pessoa tomar uma atitude. Mas você usou lá atrás da sua responsabilidade? Eu usei. Agora eu não posso obrigar. Eu não posso obrigar. E uma coisa que eu aprendi na vida, sabe, é que lutar, a gente precisa avaliar se é interessante a luta. Às vezes a gente, não, aquela pessoa luta, aquela pessoa não desiste, não sei o quê. Mas e daí? Às vezes você lutou, depois você conseguiu, você falou, puxa vida, não era isso que eu queria, não. Lutei tanto, foi só eu que lutei. Lutei sozinho, por algo que não dependia só de mim. Né? Seria a mesma coisa. Por exemplo, a gente analisa isso na história, falando de responsabilidade humana. Analise isso na história da humanidade. Né? Vou falar daquilo que a Bíblia fala. O Império Romano. O Império Romano era mais de 50 milhões de pessoas no Império Romano. Conquistaram tudo. Mas nenhuma pessoa debaixo da autoridade romana tinha nenhum tipo de amor ou simpatia pelo Império. O Império conquistou tudo e vivia lutando para manter, porque sempre tinha gente querendo derrubar. É a luta. E no que se transformou o Império Romano? Nada. Ruínas. Pedra. Né? Hoje você vai ver restos do Império Romano, o que você vê? Pedra. Pedra. Porque foi uma luta em glória. O que deixou para nós? Deixaram coisas que avançaram, ajudou a humanidade a avançar, claro, tudo isso fazia parte
do plano de Deus, porque Deus já sabia de tudo isso, mas eu estou falando da responsabilidade humana, não serviu para nada. Onde está o Império Romano hoje? O que restou do Império Romano? Pedra. Pedra. Uma luta. Nós temos responsabilidade em tudo. Em tudo que a gente faz tem responsabilidade. Nós temos responsabilidade na nossa casa, nós temos responsabilidade no trabalho. Se a gente emprega pessoas, nós temos responsabilidade com aquele que a gente emprega e com a família daquelas pessoas. Nós temos responsabilidade com tudo, não adianta querer fugir delas. E quando a gente foge das responsabilidades, preste atenção. Não estou dizendo para você concordar comigo. Não é isso que eu quero. Eu quero que pelo menos você pense, meu irmão em Cristo, minha irmã, pelo menos pense nisso que eu estou falando. Quando a gente erra, nós pagamos um preço altíssimo. Olha para o nosso país. Olha o preço que nós estamos pagando pelos erros cometidos pela população, hein? Mas, pastor, como assim? Não sou eu que vou... Mas foi você que deu autoridade para aquela pessoa fazer. É você que delegou. Você que deu, não? E eu posso dizer, olha, não fui eu que dei, foi você, mas eu também sofro, porque a maioria deu. Então você está entendendo? Quanto mais você sabe, mais você sofre, porque você vê o erro, na maioria das vezes você fala do erro e ninguém te dá a mínima atenção. Aí você, depois aquilo vai acontecer, você acaba sofrendo tanto quanto aqueles que erraram. No caso da salvação, é assim também. Salvação é assim. Por que todos os dias a gente proclama aqui o Evangelho, mostra, pelo menos eu busco, né? Eu estou há mais de 20 anos, gente, fazendo a divulgação do Evangelho através das ondas do rádio, da internet, há mais de 20 anos já, né? Para fazer as pessoas acordarem que nós não podemos viver como se a nossa vida fosse o Império Romano. E quando eu falo isso para você, eu estou levando você a pensar. Tem um monte de lugar aí que ensina você que você tem que conquistar. Isso era o pensamento do Império Romano. O Império Romano queria conquistar. Conquistou. Mas o que restou deles hoje? Olha para trás. Quando você ouve falar do Império Romano, de quem a gente fala? A gente fala de Nero, não é? Que tacou doido, alucinado, tacou fogo em Roma, queimou pessoas, iluminava Roma com corpos queimando. A gente fala de Calígula, uma pessoa violentíssima, depravada ao extremo, sarcástico ao extremo, ao ponto de dar um cargo de cônsul ao seu cavalo. Por que ele fez isso? Para zombar dos senadores da época.
eu trago essas coisas para vocês é que para vocês não entrarem, sabe, no meio do bolo. Eu não gosto de usar esse termo, mas eu vou usar, não entrar no meio da manada para esses lugares aí que não, tem que conquistar. Isso tudo eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, entenda determinadas coisas. Tudo que você quer que induzir a pessoas a fazerem, você usa o verbo imperativo, né? Tem um rapaz que, aliás, eu acho que ele excelente profissional, eu gosto muito dele, não o conheço pessoalmente, eu o conheço só pela televisão, mas acho que no que ele faz ele é excelente, ele vende coisas, né? E ele usa esta tática: compre. Ele tá mandando você comprar, é imperativo, e aquilo fica na sua cabeça. Então, quando você ouve pessoas falando, isso tudo é uma grande jogada, não é uma jogada evangélica, não é uma jogada do evangelho, é uma jogada psicológica. Conquiste, é imperativo. Vença, é imperativo. Jesus não usa isso. Isso é psicologia, não é Bíblia. Tome posse, isso tudo é imperativo. Isso tudo fica na mente do ser humano, e amanhã ou depois ele vai querer fazer isso, e passa a achar que isso é assim, e passa a ver o evangelho como uma coisa assim. Eu vou para Jesus porque se eu ficar doente eu me curo, se eu estiver desempregado eu arrumo emprego. As pessoas acabam aceitando isso como natural, e não é. Isso não é evangelho. Isso é psicologia. Às vezes o sujeito usa e nem sabe o que é. Mas quem criou esse tipo de coisa, né, criou em cima da ciência. E evangelho não é ciência. Evangelho é fé. É fé, é acreditar, é crer nas coisas que eu não vejo. Eu não vejo. Você está vendo o céu aí? Você está vendo Cristo aí? Como é que é o Cristo que você está vendo? É igual o Cristo da Bíblia? Porque eles fazem uns Cristos aí, né? Lindos, uns homens bonitos, que lá tal. É isso que você está vendo? Mas Cristo não era assim. A Bíblia diz que ele não tinha formosura nenhuma. É só ler a Bíblia, gente. O sujeito que andava no meio do deserto, andava com sandália, devia ter aquele pé. Eu vivo falando isso para as pessoas. Tanto é que o costume era chegar numa casa, lavar os pés. O sujeito tomava um sol lascado. Você acha que no deserto faz quanto? 38 graus, que aqui já fica todo mundo, eu vou morrer. Lá é 42, 43, 45. E à noite aquilo cai abaixo de zero. Então eu estou trazendo essas coisas hoje. Trouxe sobre a eleição. Ontem aquilo me explodiu na cabeça. Falei, eu preciso falar isso. Para que as pessoas, peraí, eu vou fazer isso, eu vou fazer errado. Depois não adianta ficar reclamando, porque aquela Câmara lá, já fazendo certo, depois tem
acordos, aconchavos, esquemas. Já fazendo certo acontece isso. Imagina se a gente fizer errado. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: pregar o Evangelho é importantíssimo. Você sabe quem vai ser salvo? E tem uma ilustração que eu quero trazer para você. Eu preciso ler porque ela é meio complicada. Quem ilustrou foi um sujeito chamado Moody, né? Sujeito fantástico em teologia, fantástico. E ele trouxe essa ilustração, irmão, irmã, sobre eleição. Você entender bem o que são os eleitos do Senhor, aqueles que Deus elegeu, né? Eu vejo nessa ilustração de Moody, tem gente que fala determinados nomes, a gente não entende que nome que é. Não sabe se é Lude, se é Pude, se é Bude, é Moody, M-O-O-D-Y, Moody, entendeu? Tem gente que quer falar nome importante e já não Moody. O que você falou no nome Moody? Ah, e aí você não entende, fica quieto. É Moody, M-O-O-D-Y. Olha a ilustração que ele fez. A ilustração de Moody é assim, que quando a gente chega no céu, isso é uma ilustração, só para você entender sobre eleição. Porque tem gente que acredita que Deus apontou o dedo e falou: você está salvo, você está salvo, você não. Se ele fizesse isso, ninguém poderia contestar, porque ele é soberano. Mas ele não fez isso, porque ele é amoroso. Então entenda o que é eleição. Eleição divina, não eleição da terra, isso daqui. Enfim, a pessoa quando chega na porta da salvação, tem lá uma placa escrito assim: aberta para quem quiser entrar. É uma ilustração, entendeu? Só para você entender sobre eleição divina. O sujeito chega lá no céu, né? Tem uma plaquinha na porta do céu assim: aberta para quem quiser entrar. Aí a pessoa fala: bom, aberta para quem quiser entrar, eu quero entrar, aqui é o céu. Ela abre a porta e entra. Quando ela passa pela porta, ela encontra uma outra plaquinha escrita lá para ela, Luiz: eleitos segundo a presciência de Deus. Então, a presciência é o quê? É todos que passarem pela porta. Porque aberta para quem quiser entrar. O sujeito fala: eu quero entrar. Ele entrou. A hora que ele entra, está lá: você é um eleito de Deus. É para quem quiser entrar. A salvação é para quem quiser. Por causa disso que a gente precisa pregar o Evangelho. Não é pregar a cura do corpo. Entenda isso. É difícil as pessoas entenderem isso. Não é pregar arrumar emprego. Não é orar por currículo. Isso é uma mentira. Isso é espiritismo. Não é cristianismo. Jesus nunca fez isso. Você quer saber se um negócio é certo ou errado? Né? Pergunta: Jesus fez isso? É simples. Jesus fez isso. Porque se eu perguntar o que faria Jesus, eu posso errar. Agora, Jesus fez isso? Jesus curava as pessoas para mostrar que ele era Deus.
não tinha a Bíblia, estavam esperando o Messias. Então ele tinha que, opa, eu sou, tanto é que ele faz os milagres, né, que estavam previstos só para o Messias fazer. Por que ele fez? Porque ele tinha que mostrar isso. Desde o Velho Testamento, 3 milagres, que sempre que eu vou falar dos 3 eu esqueço um, né? Curar um cego de nascença, curar um leproso, cego de nascença, leproso. O terceiro eu sempre esqueço. Eu acho que era um deficiente físico, não tenho certeza, né? Mas por que ele fez? Para se exibir? Para chamar o povo? Não, para dizer, olha aqui, ó, eu vou fazer os 3 milagres que o Velho Testamento diz que o Messias faria. E ele faz. Então, irmãos, eu estou dizendo tudo isso para mostrar a responsabilidade que nós temos. Nós temos responsabilidade em tudo, não dá para fugir. Você vai fazer uma coisa errada, depois você vai sofrer por aquilo que você fez. Pastor, mas Deus não perdoa? Deus perdoa o pecado, mas aonde está na Bíblia que Deus tira a consequência do pecado? Deus perdoa o pecado. Você traiu a sua mulher? Deus perdoa, claro. Agora, se a mulher com quem você traiu tinha gonorreia, você vai ter que curar a gonorreia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O pecado, você se arrependeu, perdoou, Deus perdoou. Agora, a consequência disso, se a mulher engravidou, você vai ter que cuidar do filho. Não, Senhor, mas eu estou arrependido que ela não fique grávida. Não existe isso. Ou se a mulher traiu o marido, você deu uns petelecos na sua mulher, saiu do sério, bateu na sua mulher, depois você se arrependeu, Deus perdoa, claro. Se há um arrependimento verdadeiro, Deus perdoa. Agora, se ela foi lá e deve ter ido, porque precisa ir, quando há agressão física na delegacia da mulher, você vai ser punido no rigor da lei. Não, mas eu me arrependi, tudo bem, ótimo. Mas a consequência do pecado fica. Você matou, olha, eu estou trazendo exemplos assim para você entender o que eu estou falando. Você matou alguém. Não poderia ter feito isso, não sei o que, me arrependi profundamente. Vai lá, pede perdão a Deus, um arrependimento profundo. Ótimo, está perdoado. Agora você vai ter que responder judicialmente por este crime e vai ter que fugir da família, da pessoa que morreu. Leia o Velho Testamento. Então é assim, meu irmão, minha irmã, nós temos responsabilidade em tudo. Quando a gente dirige, em tudo. Não tem como fugir disso. Deus é soberano, mas a responsabilidade humana não dá para fugir dela. Não dá para fugir da responsabilidade humana, não tem como. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, amado, maravilhoso, Senhor da glória, guia-nos, Senhor, pelo caminho santo, pelo caminho correto. Afasta-nos, Senhor, da falta de responsabilidade, da mentira. Quando eu digo afasta-nos, Senhor, do mal, o Senhor sabe o que é o mal. O mal não está restrito a determinadas coisas. O mal é muita coisa. Por causa disso que eu sempre digo, principalmente da mentira. Porque fugir da responsabilidade é uma mentira. Cuida de nós, ó Pai querido. Continua falando aos nossos corações. Esta é a minha oração.
no nome do Cristo Jesus. Amém.